Boa tarde a todos, vamos lá, mais um videozinho nosso aí da Anaculi, continuação aí do nosso resumo. Então, os recadinhos importantes aí, não esquece, na descrição tem um link aí do Telegram, tá? Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar aí com os amigos, deixa os comentários aí se tiver alguma dúvida, se quiser tirar alguma dúvida pode entrar lá no Telegram, pode me chamar lá no Telegram que eu respondo todo mundo, tá pessoal? A gente troca ideia, troca análise, troca tudo lá. Em geral, mostra lá os resultados, tudo que tem para fazer. Quem quiser apoiar o canal, fique à vontade, tem ali do outro lado, né? Então tem aqui, né? Tem aqui, ó, linkzinho ali no canal, a câmera tá invertida. Então, fiquem à vontade. Se não quiser apoiar dessa forma, pode só curtir e compartilhar o canal, tá? Já tá de bom tamanho aí pra gente, ajudando a gente a ter relevância no YouTube. Então vamos lá, dando continuidade aí no nosso vídeo, vou tirar minha webcam aqui que não tem necessidade, tá? E vamos lá, então a gente vai falar de rompimentos de congestões, tá? Então no passado a gente começou a falar de como que a gente identificar que ele entrou numa congestão. Então quando eu tenho um pivôzinho que ele faz um pivô de baixa e um pivô de alta, né? Então deixa eu aumentar minha seta aqui, quando ele faz o pivô de baixa e quando ele faz o pivô de alta. Então, agora a gente vai entender como que ele faz esses rompimentos das congestões. Então, agora a gente vai trabalhar essa parte de rompimento de congestão, tá? Então, quando a gente tem as congestões, rompimentos das congestões, em primeiro lugar, para qualquer quebra e manutenção dessa quebra da congestão seja válida, a gente precisa ver água limpa acima do teto da ação do preço. O que que isso significa? Então, se eu tenho um preço que ele está trabalhando numa congestão, se eu vou querer estar operando um rompimentinho aqui dessa congestão, eu preciso estar com o gráfico limpo aqui em cima. Eu não posso ter nada aqui em cima que possa servir de resistência para esse movimento, tá? Porque senão a tendência é que eu tenha uma falha nesse movimento, tá, pessoal? Então é isso que a gente quis dizer aqui nesse momento, tá? Então a gente precisa ter espaço para isso ocorrer. É preciso haver uma lacuna claramente visível em termos do preço de fechamento da vela, que finalmente rompe o teto. Então a gente precisa ter o preço que rompe o teto. Precisa ter claramente uma distância, a gente precisa ter ali um espaço, né, claramente da vela que fecha, né? E tem que ter a confirmação de volume. Então, deixa eu diminuir aqui, ó. Esse rompimento, eu tenho que ter a confirmação de volume, porque eu vou precisar fazer um esforço muito grande para fazer esse rompimento. Tá? Então eu vou ter que ter confirmação de volume para quê? Para que eu tenha um movimento de alta, eu preciso nas barras de alta ter volumes ascendentes nas barras de altas, é o ideal, tá? Se for um movimento válido, os volumes no intervalo inicial serão bem acima da média e aumentando, então eu vou ter volumes aumentando, à medida que o mercado finalmente começa a subir e construir a tendência. Então o que vai acontecer? Eu vou ter o volume aumentando, aí eu vou ter a correção com volume baixo, e quando eu tiver outra perna de alta, eu vou ter volume aumentando de novo, tá? Então a ideia é essa, para que a gente valide o rompimento, tá? O mesmo serve para baixo, então o mesmo serve para quando a gente vai ter um rompimento de baixo, então é a mesma coisa, só que para baixo. Eu preciso ter um rompimento com volume, os pullbacks sempre com pouco volume, ó, pullbacks com pouco volume, e as próximas pernas de alta eu tenho que ter volume também, tá? Então a gente tem que sempre observar isso, é bem simples de ver isso, tá? A gente vai ver isso várias vezes, mas é essa forma que a gente vai validar o rompimento ou não, tá, pessoal? Então a gente vai validar o rompimento conforme a gente vai tendo essas quebras com volume e os pullbacks sem volumes, tá? Podemos esperar os rompimentos definindo zonas de congestão usando pivôs. Então, fez uma virada. Então aqui eu já tenho uma zona de congestão. Então eu posso esperar para ver como que ele vai fazer esse rompimento, ou aqui, ou como ele vai fazer esse rompimento aqui. Depois a gente vai mapeando a ação do preço usando o VPA. Então a gente, ó, vamos por partes, tá? O que vai acontecer aqui? Deixa eu apagar isso aqui. Então o que a gente vai fazer? Então a gente fez um pivô e fez um pivô. Então aqui a gente tem uma congestão. Então eu vou marcar essas regiões, tá? Então isso que ele tá falando. Então marquei as regiões. Depois eu vou mapear a ação do preço usando o volume price analysis. Então eu vou mapear o preço como ele vai trabalhando aqui, tá? E por fim, quando tiver a quebra, eu vou validar por volume. Então vamos supor que ele ficou trabalhando aqui.
ficou trabalhando aqui. Aí ele faz a quebra, eu vou validar por volume essa quebra, pivôzinho, né? Então ele faz a correção sem volume e continua o movimento com volume de novo. Então, eu validei por volume, aí eu vou entrar na operação a favor da tendência aqui, tá? Então é isso que ela está querendo dizer nesse trecho, né? Então a gente pode usar suportes e resistências, né, para identificar as posições de entradas. Então pode ser usado como gerenciamento de posições e também ser usado como alvo para fechar as posições. Por quê? Muitas vezes eu vou ter um suporte e uma resistência e ele vem trabalhar aqui embaixo. Aí eu vou estar comprando esse rompimento aqui, e onde vai ser meu alvo? Meu alvo vai ser essa resistência anterior, que era um suporte, virou resistência. Vocês vão entender isso no próximo slide, tá? E também a fase da ação do preço em que as tendências são suportadas. Então você vai entender pelo suporte e resistência em que fase que a gente está. Se a gente está numa acumulação, se a gente está numa distribuição, se a gente está numa fase E de tendência. Quem quer saber um pouco mais sobre isso, não esquece de ver o vídeo do Wyckoff que tem no canal. Vídeo não, a playlist, tem 2 playlists só de Wyckoff no canal, tá, pessoal? Então, muitos traders ficam frustrados quando os mercados entram na fase de congestionamento. Mas, na realidade, é uma das fases mais excitantes do comportamento do mercado, já que é apenas uma questão de ser paciente e esperar. Então, eu falo muito isso pro pessoal da mentoria, eu falo muito isso pro pessoal que fica ali operando com a gente no Discord, lá dentro da Avance, na nossa sala lá da Avance. E o que? Ah, o mercado lateralizou. Ah, o que a gente vai fazer? Marca máxima, marca mínima e espera. Espera o quê? Espera que ele confirme esse rompimento com volume. Espera que ele confirme esse movimento com volume de baixa. Tá? Então, você vai esperar esse movimento, você vai esperar uma confirmação para que você possa fazer a operação. E dessa forma você vai pegar as melhores operações que tem, que são as operações após um congestionamento. Porque após uma congestão, a tendência é que a gente puxe uma tendência. Então a tendência, a probabilidade é que você entre no início de uma tendência. Se você quiser, você pode surfar essa tendência por mais tempo, tá? Então a gente tem que entender que o suporte e resistência é como se fosse uma casa, né? Então o mercado, ele tem uma memória dos seus pontos de suporte e resistência, né? Então, como traders, né, a gente tem que estar olhando para todos os traders estão olhando para os mesmos gráficos. Portanto, essas áreas de preço são profecias autorrealizáveis, porque está todo mundo vendo que aqui é um suporte. Então, se o cara comprou aqui embaixo, quando ele chega aqui, ele sabe que aqui é um suporte. Todo mundo que comprou aqui sabe que aqui é um suporte. Então, muita gente já vende aqui. Então, dessa forma como muita gente vende, então já realiza, porque todo mundo já sabe que está ali. Então, o mercado acaba testando aquela região e acaba confirmando aquela região, por todo mundo estar fazendo a mesma coisa, tá? Então, essas áreas, então, fornecem plataformas naturais de suporte para impedir qualquer declínio adicional no mercado, assim como o mercado em acessão a essas áreas, né, profundas e amplas, elas assumem maior importância, o que é ainda mais aprimorado se houver grande reversão nesse nível no passado. Então, se eu tenho momentos onde eu tive uma grande reversão no passado, quando eu vim testar essa região, seja como for o teste, a chance disso aqui ser um suporte grande é muito forte, tá? Então aqui, ó, por exemplo, eu vou botar de preto aqui uma setinha, ó. Então o mercado vinha de baixa, aqui era teto, ele rompeu, veio testar outro teto, rompeu e veio testar outro teto. Então eu tenho 3 zonas que eram resistências, e essas duas de baixo começam a virar suporte. Por quê? Eu estou no andar de cima, eu desço para o andar de baixo, testo o suporte, o piso do andar de baixo, perdi o piso, eu vou testar o piso do outro andar de baixo. E assim por diante, eu posso vir testar esse teto, vir testar esse piso, voltar para testar o teto, voltar para testar o teto, voltar para testar o piso. Então ele vai ficar fazendo essa movimentação. Então muitas vezes a gente vai olhar no gráfico, a gente vai entender que o mercado ele fica sempre revisitando as mesmas regiões. Ele revisita, 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 aí rompe, aí revisita, revisita, aí revisita, aí rompe. Então, aí, se você for pegar, você vai traçar linhas que você vai ver isso aqui, ó. Tá? Que o mercado vai ficar trabalhando dentro desses ranges. Então, ele vai ficar passando de range para range, de região para região, tá? Isso é muito comum as ações fazerem isso, tá? Ó, depois eu pego um exemplo para vocês. Dá pra gente pegar um exemplo de Bradesco, quer ver, ó? Ó, Bradesco, ela tá bem assim, ó. Então, Bradesco, ó.
Olha como ela fica fazendo. Então eu tenho uma região importante que vem daqui de trás, ó. Pode botar de vermelho. Tem uma região importante que vem daqui de trás. Isso aqui é gráfico diário, tá, pessoal? Então, ó, veio testar, aí tem um fundo aqui importante, ó. Aí como ele veio, testou fundo, testou topo, testou fundo, testou topo, testou fundo, rompeu, veio testar topo. O que que é esse topo? É essa região aqui, ó. Aí ele veio testar que é a região de baixo, aí veio testar outra, aí testou a de cima, aí testou o topo, testou a do meio, veio testar de baixo, testou a de cima, agora provavelmente ele vem no topo. E ele vai ficar assim até que o mercado sinta tranquilidade para romper o movimento e vir o quê? Vem testar essa região, depois ele vem testar essa região e assim por diante, tá? Então essa é a ideia que ela passa aqui pra gente poder trabalhar, tá? Então, a gente tem um conceito de 3 estágios de uma tendência. A gente tem a fase de acumulação, a tendência técnica após o estágio e o estágio de distribuição. Então, eu coloquei estágio de acumulação. Então, eu vou ter o estágio de acumulação, a tendência técnica e o estágio de distribuição. Então, eu sempre vou ter esses 3 estágios de uma tendência, né? Então, a gente tem as tendências dinâmicas e as linhas de tendência, que é o que a gente vai falar agora. Então, a gente tem a tendência de alta, a tendência de baixa e seus respectivos canais. Então, se a gente pensar que eu tenho uma tendência de alta, aqui de vermelho, ó, tá? Então, a tendência de alta, se eu juntar os fundos e os topos, eu vou fazer de verde para ficar bem visível, ó. Se eu juntar os fundos e os topos, eu vou ter o canalzinho de alta, tá? E o inverso também serve para o canal de baixa, tá? Então, eu posso ter isso no canal de baixa também, tá? Isso é bem análise técnica clássica, tá, pessoal? Em qualquer fase de congestionamento, né, como os negociadores de volume price analysis, a gente está sempre analisando o volume de 2 pontos de vista. A gente tem que sempre analisar o volume com os 2 pontos de vista. O primeiro, né, é sempre a ação do preço, imediatamente após o afastamento da zona de congestionamento. Então a gente tem que perceber esse volume na zona de afastamento. Isso é muito semelhante à forma como a gente identifica a entrada no congestionamento. Então, um pivô alto e um pivô baixo. Então, quando ele faz esse pivô aqui, ó, pivô para baixo, tá? Então ele faz o afastamento e faz o pivô para baixo, né? Então ele vai começar a dar os nossos níveis de suporte e resistência aqui para frente. Então a gente tem o primeiro pivô que marca o primeiro topo após a saída da congestão. Então aqui nessa quebra aqui, nessa virada aqui, a gente tem o primeiro topo, né, o primeiro pivô, que é a virada, para mostrar para a gente o primeiro topo, ali na região. Em qualquer fase de congestionamento, peraí que ela está continuando. Tá aqui, então continua aqui embaixo. Tá, então aqui, ó, o primeiro passo, né, é sempre a ação do preço, imediatamente após a zona de congestionamento que a gente está falando, né? Então, o primeiro sinal de um mercado subir em volumes sólidos, em geral crescentes, a gente vai tomar uma posição, tá? Então, a gente vai tomar uma posição em volumes crescentes. E o que estão esperando agora é o nosso primeiro marcador. Então, a gente já tem o primeiro marcador que é ali, vai mostrar pra gente o nosso topinho ali, tá? Vou voltar aqui, tá? Então, os pontos de pivotagem que vai formar agora, né? Então, ó, os pontos de pivotagem que vão se formar agora são nossos marcadores para destacar a jornada e definir os limites da tendência. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Então, a gente, por exemplo, tá? A gente tinha congestãozinha. Aí o mercado rompeu, você entrou na operação. Então, você entrou na operação. Aí ele vai fazer um pivô para baixo, vai fazer um pivô para cima. Então, aqui eu já começo a entender que eu tenho uma tendência aqui e que eu posso seguir com essa tendência. Então, como a gente vai começar a marcar através dos pontos de pivô, pessoal, tá? Que a gente vai começar a marcar as tendências. Então, dessa forma, a gente vai ter diversos pivôs se formando. E dessa forma a gente vai delimitar e respeitar os pontos do canal de preço. Então, se eu estou numa operação, ele vai começar a fazer aqui, por exemplo, ó, os vários pivôs aqui numa tendência de alta. Então, eu vou ter aqui provavelmente um canalzinho de alta após o rompimento. Ou esse canal pode vir até aqui de baixo, tá? Ele pode ser um canal que continue desde da mínima lá que rompeu, tá? Então, olha lá, ó. Então, a gente tem os pivôzinhos e a gente vai ter os canaizinhos ali, tá? Então, a gente vai respeitar esses canais, né? Em geral, a gente espera ver o afastamento do congestionamento tendo algum impulso suportado pelo volume. Então,
quando a gente tem a quebra aqui, eu tenho que manter um volume alto aqui, relativamente alto, toda vez que eu tenho uma perninha de alta, para quê? Para a gente ter cada vez um afastamento, e esse afastamento, ele tem que ser com volume, que é para ele confirmar, lembra que a gente tem que confirmar a perna de alta? Então, se eu tenho as barras de alta, eu preciso ter volume relativamente proporcionais às barras, para que eu faça uma validação desse movimento, para que esse movimento seja válido. Nesse movimento não vai ser válido, e vai chamar estranheza para a gente nesse movimento, tá? Então, o que a gente tem que fazer, quando a gente vê isso, a gente vai continuar procurando pistas, usando o volume price analysis, esperar que pivôs apareçam à medida que a ação do preço se desdobra. Então, através do VPA, a gente vai ver que o mercado vai, aí, por exemplo, ele vai fazer uma barra que vai gerar uma anomalia, aí a gente entende que ele vai fazer um pivô, aí ele vai fazer uma barra que é uma anomalia, aí ele vai fazer um movimento de alta, ele vai fazer uma barra que é uma anomalia, aquelas anomalias que a gente já falou, tá? Se você não viu a parte de anomalia, volta uns 3 vídeos para trás aí que a gente vai ter a questão das anomalias de preço e volume, tá? Então, se eles não seguem um padrão, lógico, na tendência, então o mercado é potencialmente fraco, o que simplesmente pode reverter para um período de congestionamento em um nível ligeiramente para cima. Ela quer dizer o quê? Que se a gente tem um rompimento, tá? Onde eu não tenho um canal definido bonitinho, que eu consigo delimitar e ele respeite esse canal, por exemplo, se eu tenho o que a gente chama de SOT, que é o encurtamento do movimento, né? Então eu tenho uma perna de alta, aí ele volta, aí ele faz um menorzinho, aí ele volta, aí ele faz um menorzinho. Olha como fica difícil já desenhar o canal, olha como eu já começo a entrar numa lateralidade, tá? Então eu preciso confirmar com o VPA para ver se isso aqui não vai fazer uma lateralidade, e ele simplesmente vai fazer o quê? Uma outra congestão um pouquinho mais acima daquela anterior que você estava fazendo. A gente vê muito isso em índice em dólar, por exemplo, que ele faz, rompe só um pouquinho, já congestiona, rompe só um pouquinho, congestiona e fica fazendo esses movimentos, tá? Então, é isso que a gente tem que observar quando faz o rompimento para ver se o preço realmente segue um canal. Então, muitas vezes, o que a gente vê? Tá? E a mesma coisa para tendência de baixa, tá, pessoal? Igualzinho. Então, muitas vezes a gente vê um dia que ele começa a manhã todinha fica lateral, aí quando o preço rompe, o que a gente vê na parte da tarde? O mercado fica a parte da tarde todinha puxando tendência. Aí no final do dia você olha e fala, olha, tinha um canalzinho de alta ali, perfeito, ó, poderia ter operado, comprado as mínimas do canal de alta. Então, normalmente quando a gente tem um dia lateral de manhã, a tendência é que a gente tenha um dia direcional à tarde. Se a gente tem um dia direcional de manhã, a tendência é que a gente tenha um dia lateral à tarde. Tá, pessoal? Pelo menos na Bolsa Brasileira, eu tenho reparado muito o índice dólar, que ele costuma ser bem assim, tá? Capítulo 9. Então, vamos começar a falar de volume no preço, tá? Então, a gente vai começar a falar de volume profile, tá? Que é volume no preço, tá? Que é o volume analisando por preço. Então, quanto de volume entrou nessa região de preço, quanto de volume entrou nessa região de preço. Então, a gente vai trabalhar essa questão. Isso é bem interessante de ver, tá? Isso é bem legal de ver, que a gente consegue enxergar bastante coisa no gráfico, né? Então, volume no preço, como isso se difere dos nossos estudos de até agora, né, analisando o VPA ou preço de volume. O que a gente está vendo aqui é o volume no preço, como eu falei. Em cada região de preço, cada nível de preço, quanto de volume entrou de negociação, quanto foi trocado de contrato aqui em cada região de preço. Com a VAP, né, que é o volume relacionado ao preço, o que a gente está fazendo é pegar a barra de volume e cortá-la para revelar onde a concentração de volumes realmente ocorreu. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, né, volume, aqui é volume at price, tá? Volume no preço. A gente vai pegar uma barra de volume do diário, por exemplo, e eu quero saber quanto desse de volume, deixa eu mudar aqui, pessoal. Então, eu quero saber, por exemplo, quanto desse de volume, pensa que isso aqui é um candle diário. Quanto disso, eu vou pôr de vermelho, quanto disso foi na região no dólar, por exemplo, do 5, quanto disso foi na região do 501, do 502, do 503 ou do 505, tá? Tive um volume maior no 505. Então a barra do 505 ela vai ser maior do que as outras barras, porque naquela região de preço eu tive uma maior troca de contratos, seja porque eu tive uma agressão muito grande ali,
Ou às vezes porque o preço ficou uma manhã inteira ali assim, ó. Então essa região do gráfico, mesmo que depois ela rompa, quando você vai ver as barras de volume, ela vai estar assim, as barras de volume aqui nessa região. Aí ela vai começar a diminuir, 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 diminuir. A gente vai ver esses perfis aí mais para frente de volume, como funciona, tá? Então essa é a ideia. Então o volume no preço dá uma perspectiva diferente isso para gente sobre a barra de volume tradicional, revelando onde a concentração de compra e de venda dos vários níveis de preço vai mostrar para a gente uma perspectiva diferente, não é alternativa. Não apenas em termos de momento, mas também em termos de suporte e resistência, porque muitas vezes a gente vai ver depois que a gente tem lá, ele vai fazer um desenho senoidal assim, aí a gente vai ver que o preço ficou brigando aqui e rompeu. Muitas vezes quando ele vem testar essa região, a gente pode entender que isso aqui é um suporte, que é uma região de briga que voltou, e pode estar fazendo um movimento a favor. Ou até que ele rompeu e vai voltar para essa região de liquidez. E a gente pode estar fazendo um movimento para pegar essa volta da região de liquidez. Tá? Isso é bem o Wyckoff, tá? Principalmente Rubens Vilermoça, que fez o Wyckoff 2.0, ele fala bem disso. Eu tenho um resumo no canal aí, pessoal, para quem quiser. Né? Aí, no capítulo anterior, ela fala sobre suporte e resistência como barreira invisível. Então esse volume pode gerar algumas barreiras invisíveis para a gente, barreiras naturais, né? Onde a gente tem um volume no preço. Então se eu tenho um volume muito grande numa região de preço, a tendência é que quando o preço chegue ali, se ele vem numa compra, quem vendeu essa região vai tentar defender a região de preço dele. Então a gente pode ter um trade ali nessa região, né? Essas barreiras são realmente reveladas em nossos gráficos pelo volume profile, tá? Ou pelo volume no preço, né? Então, o volume at price, por exemplo. Então, como que ela vai ficar? Então, aqui, ó, no MetaTrader, vai mostrar aqui pra gente, ó, que nessa região foi onde teve o maior volume negociado até o momento. Por quê? O mercado ficou aqui de lado, deixa eu botar de verde, tá? Então, aqui, ó, vamos pôr de verde. Então, eu posso ter aqui, ó, o maior volume aqui. Por quê? Ficou muito tempo nessa região, tá? Então, se ele ficou muito tempo nessa região, eu tenho o maior volume de contratos aqui. Então, a fuga dessa região vai procurar uma nova região de equilíbrio, que ele vai achar depois uma nova região de equilíbrio. E essa região de equilíbrio pode ser uma região anterior lá de trás, que você pode ver num dia anterior, tá? Então, acontece bastante, tá, pessoal? Então, o volume at price, ele é poderoso. Espera só um pouquinho, pessoal, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, que o mercado tá, acho que está agitado. Deixa eu só diminuir aqui. Ele está pensando aqui. O Tolinha tá agitando aqui, só para ver que eu tô com o mercado aberto, né? Então, o volume at price, embora seja poderoso e nos proporcione uma visão tridimensional do volume, da ação do preço, ele não substitui o VPA tradicional. Então, ele não vai substituir a sua leitura de volume por candle tradicional, né? Então, a gente vai ter, a gente vai entender que o terreno, né, independente de como for esse volume at price, o terreno é fértil para as tendências. Então, a gente vai saber onde elas são criadas, onde elas são fomentadas e onde elas são libertadas, onde ela vai correr a operação, né? Então, o volume e o preço, o volume no preço, né, o volume at price, vai nos dar essas regiões onde a tendência está sendo criada, onde eu vou ter a causa sendo acumulada, e depois eu vou ter o movimento posterior aqui, tá? Que pode ser muito interessante, né? Que visualmente vai ficar muito fácil da gente enxergar. Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui, pessoal, que tá piscando aqui mensagem. Senão me atrapalha aqui, só um minuto. Acaba me desconcentrando. Pronto, só para não desconcentrar, pessoal. Senão fica muita coisa aberta aqui e acabo perdendo o foco. Assim como uma barra de volume aqui, pessoal, vamos terminar esse aqui, depois a gente vai continuar no outro vídeo. Assim como uma barra de volume convencional, temos uma opção geralmente vermelha para baixo e azul ou verde para cima. Então, significa que o volume de compra nessa região ficou azul e o volume de venda ficou vermelho, tá? Que é o volume at price. Então, o que cada barra representa com as duas cores é o número de velas para cima ou para baixo
que teve dentro dessa região de preço. Então, nessa região de preço eu tive mais velas positivas, eu tenho mais volume de compra, ou eu tive mais velas negativas caindo, então eu tive mais volume de venda, então eu tive um volume mais vendedor ou comprador. Se houvesse mais velas de alta do que baixa, então o fulcro da barra azul seria mais azul ou mais verde do que vermelho. Inversamente também é a mesma coisa, se eu tenho mais candles de venda, eu vou ter mais vermelho aqui mostrando no gráfico do que o azul, na casa do volume, tá? Então a gente consegue ver aqui, ó, todas as fases, ó, então na figura 9.12, a gente consegue ver as 4 fases de congestionamento de preços aqui. Uma na parte inferior do gráfico, que continuou por um longo período, então eu tive uma fase de congestionamento aqui por um longo período, uma intermediária, né, e uma no topo aqui, ó, e a gente consegue ver a fase de tendência. Então, ambas relativamente curtas, a do topo e a da faixa de negociação atual. Então, eu tive aqui essa no topo e a atual na máxima, bem curtinha, a de baixo maior. Então, primeiro a gente define as regiões no gráfico. Cada área de congestionamento de preços é marcada por um histograma de volume, que nos dá uma noção da importância de cada região. Então, o histograma de volume mostra para a gente se aquela região realmente teve troca de contratos ou não em cima daquela região. Como seria de se esperar, a área de volume mais densa, essa primeira área aqui embaixo, então a área de volume mais densa aqui embaixo, área de congestionamento de preços, com 2 barras de volume denotando significância nessa área, né? Então, eu teria essas 2 barras aqui, uma acima da média e uma extrema, então uma acima da média de volume e uma extrema. Em seguida, a gente passa para um terceiro nível, e aqui a gente vai ver volumes mais sustentados nesse nível com 2 barras de volume, acima da média, e uma área de congestionamento de preços que é significativa. Então, eu tenho 2 barras de volume acima da média e uma área de congestionamento que é significativa. E, finalmente, a gente tem a área de preço atual, onde a gente pode ver uma barra de volume extrema. Então, eu tenho uma barra de volume extrema na área atual. Então, eu tenho aqui ó, as 2 barras aqui, ó, tá? Que vai ser ali do volume atual. Então, vamos ver o que ela vai falar com relação a isso. O que a gente pode concluir nessa análise é que a gente consegue ver imediatamente quais dessas áreas provavelmente são significativas no futuro, em termos de suporte e resistência, tá? Quanto mais tempo o mercado estiver numa fase de congestionamento, e maior concentração de volumes que esperamos ver na faixa de preço. Então, eu vou ter uma área de resistência mais importante nas regiões que eu tenho alto volume, alto volume, alto volume. É nessas regiões que eu vou ter uma maior área de congestionamento. O gráfico, esse gráfico, ele tem mais de 5 dias, tá? Porque ele é de 15 minutos. A primeira fase do congestionamento durou 2 ou 3 dias, então o mercado ficou 2 ou 3 dias aqui nessa região, tá? Então aqui a gente vê, por isso a gente vê as barras de alto volume, a gente tem barras de alto volume aqui nesse dia, tá? Que confirmam uma região densa de congestionamento de preços. Tudo o que podemos fazer sobre essa região de preços, dizer é que ela é significativa, que se estivéssemos negociando então num breakout, se a gente estivesse procurando um breakout, a gente teria ficado muito confortável com o histograma de volume, confirmando uma forte plataforma de suporte abaixo com a quebra do mercado. Então a gente tem se a gente tem uma quebra do mercado aqui, a gente tem um ótimo suporte aqui embaixo, a gente tem uma plataforma de suporte aqui muito importante para poder seguir com esse movimento. Então, se a gente está negociando um breakout ali, a gente tem tudo isso ao nosso favor, tá? Então isso que ela quer dizer. Igualmente no futuro, se o mercado reverter para testar essa região, mais uma vez podemos dizer com confiança que existe uma forte plataforma de suporte, né, que levará alguns volumes extremos para quebrar. Então, se ela vir testar essa região, eu vou precisar de volumes extremos para quebrar, né? E ela passa por uma próxima área de congestionamento de preços. Aí, como ela não teve esse volume, ela passa por uma nova área de congestionamento de preços, que é essa área de cima. Essa é uma área secundária de congestionamento e instantaneamente reconhecível como tal nos nossos volumes VWAP, no nosso volume at price. Esses são abaixo da média e apenas 2 são de alguma importância por isso. Se essa região for testada no futuro, não seria preciso muito esforço para penetrar esse nível, seja de baixo ou cima. Então, se eu vim testar aqui essa região, eu não vou precisar de muito esforço porque eu tenho baixo volume negociado nessa região. Tá? Então é dessa forma que a gente vai fazer essa leitura, tá?
E finalmente no terceiro nível. Então a gente tem um terceiro nível aqui em cima, né? Que é no outro nível de congestionamento, que são mais relevantes, né? Mais reveladores. O primeiro deles durou 14 velas de preço, aproximadamente 4 horas, enquanto o segundo da sessão, né? Esse segundo da sessão, durou quase a sessão inteira de um dia. No entanto, observe que as barras de volumes associadas e compare com o congestionamento de preço que durou 3 dias. Então, olha essa barra aqui, que durou 3 dias, as barras de volume que fez aqui e as barras de volume dessa congestão aqui em cima, tá? Então é isso que ela quer que a gente repare. Repare que a fase mais recente do congestionamento de preço no topo do gráfico, que durou um dia, tem quase a mesma concentração de volume que a primeira área de congestionamento de preços. Então, essa área e essa área tem quase o mesmo volume, tá? Que durou 3 vezes mais, né? Que durou 3 dias. Então, essa área, em um dia, acumulou mais volume, quase o mesmo volume que essa área de baixo em 3 dias. Tá? Do ponto de vista de negociação, se estivéssemos ocupando uma posição comprada, isso nos daria confiança na alta. Né, o que era essa uma área significativa de suporte de preço, portanto poderíamos continuar a manter a nossa posição com confiança. Então chegamos no quarto nível de nosso gráfico, no topo da ação de preço, né, na fase de condicionamento marcado com volume extra alto no nosso VWAP, então volume extra alto no nosso VWAP, né, e barras adicionais de volume em faixa de pequeno, então a gente tem uma faixa pequena de variação com barras fortes de volume, tá? Comparado com os preços. Claramente o mercado já está fraco nesse nível, e os volumes estão pesados e provavelmente estão sendo vendidos nessa região. Então aqui já começa a mostrar para a gente que isso aqui é uma distribuição, tá? Que provavelmente a gente tem uma distribuição aí. Afinal, o volume dessa força esperamos ver o mercado subir, mas ao invés de subir ele permaneceu limitado. Então se eu tenho muito volume aqui, nessa região de máxima, e o preço não segue o movimento, a tendência é que aqui eu já estou tendo uma distribuição. Então, eu já fico esperto para zerar minha posição, porque eu posso ter um movimento baixista aí depois. E no dia seguinte, quando abre o mercado, então, após a abertura onde o preço foi achar o suporte no dia seguinte. Então, olha onde ele foi achar o suporte no dia seguinte, onde a gente tinha aquela região de volume inferior. Então, ele fechou o mercado ali e foi abrir em cima do nosso suporte ali no dia anterior. Tá, pessoal? Então, vamos parar por aqui e capítulo que vem a gente continua com volume no preço, tá, pessoal? A gente vai ver outro exemplo de volume no preço. Então a gente tem que entender que essas regiões de volumes negociadas, né, que elas vão servir de suporte e resistência depois. Então se eu estou vendo que eu tenho alto volume aqui, ou uma lateral, que eu tenho alto volume aqui, quando eu vim perder essas regiões, elas vão servir para a gente de piso, igual aquele desenho da casinha. Então a gente tem que entender que isso pode servir de alvo, pode servir de stop, pode servir para que a gente entenda o contexto do mercado, tá? Então tudo isso é muito importante que a gente venha a trabalhar no dia a dia e observar no dia a dia no mercado. Tá ok, pessoal? Valeu a atenção e até o próximo vídeo. Fui!